Olá, amadas, sejam bem-vindas a mais um episódio dessa série Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aprender com a vida de Lia. E a história dela está em Gênesis 29 e Gênesis 30. Vocês depois vão lá aprender um pouco mais, tá? Quando eu estava estudando com mais profundidade a vida de Lia, eu fui tomada por um sentimento de pena, de coitada de Lia. Meu Deus, coitada. Eu me coloquei no lugar dela. Quantas vezes eu fui Lia, rejeitada, né? Todo mundo já sofreu uma rejeição na vida, né? Quantas vezes eu fui Lia porque fiquei na sombra de alguém, né? E eu fui tomada aí por esse sentimento de compadecimento, coitadinha, coitadinha, pobre mulher. E ali o Senhor falou para mim: não tenha dó, porque eu estive com ela como eu estou com você, como eu sou com você. Eu estive com Lia. Não olhe somente os pontos negativos, olhe os pontos positivos, né? E eu falei para o Senhor: Senhor, mas quais pontos positivos? Eu só vejo ponto negativo na vida de Lia, a começar pelo nome dela. Amadas, o nome dela tem algumas traduções, algumas explicações que diz que significa preocupada, cansada, fadigada, enfraquecida. Senhor, quais pontos positivos, né? A Bíblia nos fala que ela foi a primeira esposa de Jacó, mas ela casou-se debaixo de uma grande trama do seu próprio pai, que estava visando ali o lucro, né? Interessado somente em ter lucros financeiros. E ao casar-se com Jacó, ele não a amava. A Bíblia deixa bem claro que ele amava a sua irmã Raquel e que ela foi muito desprezada pelo seu marido, né? Um casamento, amados, marcado por intrigas, mentiras, frustração, né? Uma vida familiar conturbada, ela rejeitada pelo marido, rejeitada pelo pai, rejeitada pela irmã Raquel, né? A Bíblia nos conta também que ela era inferiorizada, ela vivia na sombra da irmã. Lia, amadas, para vocês terem uma ideia, é descrita na Bíblia como uma mulher de olhos sem brilho, cansada. Já sua irmã Raquel, formosa de semblante, formosa à vista, bela, radiante. Bom, vamos ser sinceras, Lia era feia, era desprovida de beleza. A sua aparência não era o seu ponto forte, né? E, resumindo, rejeitada, desprezada, inferiorizada. Amadas, muitas situações que acontecem na nossa vida, muitas situações ruins, nós não somos totalmente responsáveis. Algumas a gente se atira para elas, né? Nós temos a assinatura de algumas situações, nós verdadeiramente buscamos, mas algumas nós não somos responsáveis, né? É o caso aqui de Lia. A Bíblia, inclusive, fala que muitas são as aflições do justo, né? Porém, amados, se nós vamos permanecer nas situações, isso sim é uma escolha nossa, né? E nós somos Lia, coitada, quando nós decidimos permanecer nas dores, quando a gente passa a fazer com que as dores, aquilo que nós sofremos, nos motive, né? Quando nós somos alimentadas pela tristeza. As tristezas devem ser motivo para a gente sair daquela situação, não para permanecer nela. Não é justo conosco, não é justo com a gente mesma ser alimentada por dor. Isso é muito triste. Quem faz isso consigo própria, meu Deus, precisa acordar, né? Não é justo você ser alimentada por dor dia após dia. Lias que se alimentam de dor não enxergam o milagre. E foi assim que aconteceu com Lia. Lia usou a dor como padrão de idolatria. Ela se apegou fortemente àquela dor que ela sentia. A Bíblia fala que o Senhor entrou com milagre na sua vida. Gênesis 29, 31 fala: vendo o Senhor que Lia era desprezada ou não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Imagine só.
aqui nós vemos o favor de Deus explícito, está escrito: vendo o Senhor que Lia era rejeitada, deu-lhe filhos. Milagre do Senhor, favor, graça. E a Bíblia fala também que Deus não permitiu que Raquel, a sua irmã, tivesse filhos. Amadas, porém, os olhos de Lia permaneceram na dor da rejeição, na dor de ser desprezada pelo marido. Ela vivia uma batalha para ser aceita. E isso fica bem explícito no nome dos seus filhos. O Senhor a agraciava com uma bênção e ela estava lá sofrendo, ou com a dor. Vejam bem o padrão de dor. O primeiro filho chamou Rubem. Diz assim, ela disse para Deus: o Senhor viu minha infelicidade, a minha aflição. Agora meu marido me amará. Amadas, olha isso. O segundo filho, Simeão, ela disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. No terceiro, Levi, ela diz: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois eu lhe dei 3 filhos. Lia vivia um padrão de olhos fixos na dor, no sofrimento, né? Amadas, mas a Bíblia nos conta que no 4º filho, esse padrão de amargura, esse padrão de dor, esse padrão de olhos fixos somente no sofrimento se quebrou. Os olhos de Lia se voltam para o milagre do Senhor. No 4º filho, Judá, ela declara: agora, ou seja, daí você já vê uma nova atitude. Ela diz assim: agora louvarei ao Senhor. Ali ela estava dizendo: chega de olhar para o sofrimento. Agora eu vou olhar para Deus. Agora eu vou louvar ao meu Senhor. Agora eu vou enxergar o milagre, né? E muitas vezes nós temos que ser como Lia. Chega de olhar para a dor, chega de olhar para o sofrimento, agora olhe para o milagre. Quantos milagres nós recebemos dia após dia, mas o nosso coração está tão preso na dor que você não se atenta às maravilhas do Senhor na sua vida. E a Bíblia fala ali que depois desse 4º filho, ela, durante um bom tempo, ela parou de ter filhos. Olha como o Senhor queria essa resposta de Lia, né? Queria que ela enxergasse o que ele estava fazendo. Amadas, mas nem tudo em Lia foi negativo, não. Nós temos que aprender com ela também um ponto bem positivo. Ela orava. Era uma mulher que atraía a atenção de Deus, o favor de Deus, através da oração. E eu quero deixar bem claro para vocês que Deus não deixa uma oração sem resposta, né? Mateus 7, 8 diz assim: peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todos que pedem recebem, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Lia usou muito bem esse recurso. Ela orou ao Senhor e o Senhor a respondeu. Amados, os olhos de Lia foram abertos. Ela percebeu que o Senhor era com ela. Lia não mudou o seu marido, Lia não mudou a atitude de rejeição dele. Sabe o que ela fez? Ela mudou o seu próprio coração, o seu modo de enxergar a sua vida, a sua identidade com o Senhor. Ela percebeu que o Senhor era com ela o tempo todo. E nós precisamos fazer isso, viver para Deus, para a sua glória. Nós precisamos enxergar os grandes feitos do Senhor em nossa vida. Amadas, eu ouvi uma ministração que falava de Lia dessa forma: antiga Lia, amargurada, rejeitada, desprezada, que remói dores, que quer ser notada. E eu vi a nova Lia, aquela que enxerga o favor de Deus, a que abraça, se envolve com o milagre, aquela que é suprida pelo milagre. Qual Lia você escolhe ser no momento? A antiga ou a nova? Amadas, nada deve ter mais lugar na nossa vida do que o próprio Deus. Enquanto Lia estava ali, colocando Jacó
como um ídolo, o seu casamento, o amor, a falta de ser aprovada, de ser amada como ídolo, ela sofria. Quando os olhos dela estiveram no Senhor, a vida dela mudou. Amadas, Lia, a menos favorecida, a rejeitada, foi ali abençoada pelo próprio Deus. O seu filho Judá, ele foi da linhagem direta do próprio Jesus. Olha que poderoso isso. A linhagem de Jesus através de um filho da menos favorecida. E a Bíblia também conta que Levi, um dos filhos de Lia, foi da linhagem de sacerdotes, de Arão, de Moisés, né? Nós vemos aqui a fidelidade ao Senhor recompensada, porque Deus tem um plano personalizado para cada uma de nós, né? E eu quero aqui deixar uma mensagem para todas as Lias que sofrem por falta de amor dos seus esposos, por falta de amor de pai, de mãe, de amigos, Lias que não são padrão de beleza, esse padrão de beleza que a sociedade tanto cobra, né? Lias que se sentem sozinhas, rejeitadas, né? Amadas, lembrem-se de Deus. Ele é que nos enxerga, Ele que nos ajuda, Ele que nos honra e nos dá alegria. Coloque o Senhor no lugar onde Ele deve estar, como fez ali Lia. Agora vou louvar ao Senhor. Tome essa atitude na sua vida. Passe a colocar o Senhor no primeiro lugar no seu coração, primeiro lugar na sua vida. E você vai ver como todas as outras coisas serão colocadas em ordem. Amém, amadas? Fiquem com essa palavra, compartilhem, deixe o seu like, passe para o maior número de mulheres possíveis e deixe de ser Lia rejeitada, passe a ser a Lia a vitoriosa, aquela que abraçou o milagre do Senhor na sua vida. Amém?